Abra a palavra de Deus em Juízes, capítulo 5, versículo 20 e 21. Juízes, capítulo 5, versículos 20 e 21. O tema da palavra: Deus está chamando para a guerra. O Senhor está nos chamando para a guerra. Deus não chama aqueles que são capacitados. Ele capacita os escolhidos. Nós nos preocupamos com aquilo que podemos receber de Deus, com aquilo que o Senhor pode nos abençoar. Mas eu te digo pelo Espírito de Deus, se você se preocupar em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, se você trabalhar na obra do Senhor e se preocupar em fazer com que os planos de Deus se concretizem, tudo o que você precisa, Deus vai fazer. Porque quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Amém? Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Está escrito na palavra de Deus: até as estrelas lutaram enquanto caminhavam pelo céu. Elas lutaram contra Cícera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente no rio Quizon. O velho rio Quizon. Eu marcharei com firmeza. Amém? Nesse texto, estrelas significa os anjos de Deus. Amém? Graças a Deus. Repita comigo a última parte deste versículo. Eu marcharei com firmeza. De novo, bem forte. Eu marcharei com firmeza. Eu marcharei com firmeza. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua santa presença. A Tua palavra foi lida. Agora, ó Pai, que não seja o homem a falar, mas que o Teu amado Espírito Santo venha com a unção do alto céus e que seja o Senhor a falar. Então, meu Pai, que diminua o homem, que desapareça a carne e que o Teu amado Espírito Santo fale com cada vida aqui presente, levantando o caído, fortalecendo o fraco e nos renovando na força do Teu poder. Venha, meu Pai, e derrama uma unção dobrada sobre o Teu povo. Derrama, meu Deus, a Tua glória sobre este lugar. Operando, Deus, quem impedirá? Então, meu Pai, opera o milagre que esta vida precisa para a glória do Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Diga com fé bem alto: meu Deus, meu Deus, e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a ministração da Tua palavra. Renova-me com a Tua unção e me enche do Teu poder para que eu Te sirva como Te agrada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Deus está chamando para a guerra. O Senhor Deus escolheu a nação de Israel e fez de Israel o seu povo. Deu a Israel a sua lei, para que Israel andasse na sua presença,
o adorasse como o único Senhor, aquele que criou os céus e a terra. E na presença de Deus, a nação de Israel tinha vitória sobre os seus inimigos. Quando o inimigo vinha contra Israel por um caminho, a mão de Deus o fazia retroceder por 7. As necessidades de Israel eram supridas pela mão zelosa do Deus provedor, Jeová Jiré. Deus operou maravilhas para libertar Israel da terra do Egito. Deus envergonhou o faraó do Egito e o seu grande exército, porque quando Deus está no negócio, não existe ninguém que possa impedir a sua mão poderosa de agir em favor do seu povo. Operando Deus, quem o impedirá? Israel marchava triunfante, tomou posse da terra prometida, porque a mão de Deus era com eles. Mas quando eles se alojaram em Canaã, a terra prometida, e tomaram posse daquilo que o Senhor havia lhes prometido, uma terra farta e próspera, da qual manava leite e mel, eles viraram as costas para o Senhor. Eles quebraram a aliança que tinham com Deus. Deixaram de guardar a palavra de Deus. E não se preocupavam em servir o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Cada pessoa vivia segundo o seu próprio coração. Cada pessoa fazia aquilo que bem entendia, sem consultar a Deus. Não se preocupavam se a vontade do Senhor estava ou não sendo realizada na sua vida. E a Bíblia diz que o nosso Deus é santo e não pode ter comunhão com aquilo que é imundo. O nosso Deus é luz e não pode ter comunhão com as trevas. E como Israel estava em pecado e desobediência perante o Senhor, Deus se retirou do meio de Israel. E sem a presença de Deus, Israel ficou à mercê dos inimigos. Porque quem dá a proteção que o homem precisa para realmente estar seguro é a mão de Deus. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quando estamos em obediência na presença de Deus, somos mais do que vencedores. Ninguém pode nos derrubar, nos vencer. Mas quando saímos da presença de Deus, quando nos desviamos do caminho da obediência, nos tornamos fracos, ficamos à mercê dos inimigos. E a Bíblia diz que quando Israel pecou contra o Senhor permitiu que Jabim, o rei dos cananeus, com o seu grande e forte exército, subjugasse Israel. E nós vemos um povo que tinha promessas de um Deus que é o Senhor dos exércitos, sendo subjugado por um povo ímpio, porque estava em desobediência. E a Bíblia diz em Juízes, no capítulo 4, no versículo 2 em diante: por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete-Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel, sem dó nem piedade. Por 20 anos, o povo que pertencia a Deus, que tinha muitas promessas de Deus, se viu oprimido,
se viu humilhado, se viu roubado pelo inimigo. E no auge do sofrimento, no auge da sua tribulação, eles reconheceram de que sem Deus eles não poderiam prosseguir, de que sem Deus eles seriam destruídos. E naquele momento, através daquela luta que eles enfrentavam, eles perceberam que precisavam de Deus. E eles se voltaram para Deus e fizeram um concerto com Deus. Pediram perdão pela sua desobediência, por não estar fazendo a vontade do Senhor. E se humilharam perante o trono do Senhor. E o Senhor os perdoou. E preparou um plano de livramento para tirá-los da opressão do inimigo. Eles se voltaram para Deus e Deus se voltou para eles. 20 anos eles foram oprimidos. Deus permitiu que eles fossem oprimidos para trabalhar no caráter deles, para trazê-los à sua presença como um vaso quebrado, para que pudesse ser refeito pelo grande oleiro que é o nosso Deus. Depois de 20 anos de opressão, eles clamaram. E a Bíblia diz que nestes dias havia em Israel uma mulher chamada Débora. Ela era uma profetisa e também juíza. Ela ficava nas montanhas de Efraim. E as pessoas do povo de Israel vinham a ela. E ela estava assentada debaixo de uma palmeira. E ali ela julgava os casos do povo. Ela era uma mulher de Deus. Uma mulher que tinha a sabedoria de Deus na sua vida. Uma mulher que falava do coração de Deus para o povo. Não o que o povo queria ouvir, mas aquilo que Deus queria falar e que o povo precisava ouvir. Ela era respeitada como uma mulher de Deus, porque tinha um testemunho. Vivia em temor de Deus e em santidade. E quando ela estava sentada debaixo da palmeira, nas montanhas de Efraim, o Senhor do seu trono de glória e poder recebeu o clamor dos seus filhos. E o Senhor não ficou indiferente à necessidade do seu povo, que estava padecendo nas mãos do inimigo. Quando Israel clamou a Deus, Deus levantou do seu trono e falou com a profeta. Deus disse a Débora: mande chamar um homem chamado Baraque, porque eu quero falar com ele. Um mensageiro vai a Baraque e o chama até a profetisa Débora. E ali Débora diz a Baraque: assim diz o Senhor, eu atraí Jabim e o seu exército às margens do rio Quisson, e ali eu darei vitória a Israel sobre Jabim. Toma contigo do exército de Israel, das tribos do meu povo, 10.000 soldados, valentes e corajosos, para que vão contigo à batalha, porque eu, o Senhor, o Deus que fez a promessa, garanto a vitória. Deus nos incumbe de fazer a sua obra. Muitas vezes nos sentimos pequenos, fracos e impotentes, mas aquilo que Deus coloca na nossa mão para que nós venhamos fazer em prol do seu reino, Ele capacita e garante a vitória. Deus não te chama porque você é
sábio, eloquente e capaz. Você pode não ser sábio, você pode ser pequeno e dizer a si mesmo: eu sou incapaz. Mas se você se colocar nas mãos de Deus, Ele te capacita e adestra as tuas mãos para a batalha. Ele realiza o impossível quando você se coloca à sua disposição para fazer o possível. E Baraque, após 20 anos sendo oprimido, conhecendo a força do rei inimigo, fica com receio e diz a Débora: eu irei, se você for comigo. Porque a presença de Deus na vida de Débora era algo tão forte que passava fé às pessoas, contagiava o fraco. As pessoas que olhavam para Débora sabiam que aonde ela estava, a presença de Deus estava. E aonde Deus está, o milagre acontece. E Baraque diz para Débora: eu vou se você for comigo, porque se você for comigo, eu tenho fé de que Deus nos dará a vitória. E Débora então lhe diz: eu irei contigo. Mas por que você duvidou? Porque você deixou o receio falar no lugar da fé? Você não terá a honra da vitória desta batalha. Uma mulher terá essa honra no teu lugar. Então, eles enviaram mensageiros às 12 tribos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Deus estava chamando as 12 tribos que constituíam o seu povo, não para algo de paz, mas para a guerra. Deus estava reunindo o seu povo para a guerra. Deus nos chama para a guerra. Os mensageiros vão correndo a cada tribo e falam em nome do Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos está chamando para a guerra. Venham, se unam a Baraque e a Débora, porque o Senhor nos dará a vitória sobre Jabim e sobre Sísera. Aqueles que nos oprimem serão destruídos, porque o nosso Deus decretou o nosso livramento e a nossa vitória. Aquele que foi chamado para ser cabeça não vive como cauda. Aquilo que Deus escolheu para ser luz não pode ser ofuscado debaixo da mesa, mas vai resplandecer, iluminando e fazendo a diferença. O tempo de você resplandecer está chegando. O tempo de você ser a diferença é chegado. Diga amém. Diga: eu tomo posse. Em nome de Jesus. Os mensageiros são enviados. O Senhor está chamando para a guerra. E as tribos se reúnem e se unem a Baraque nas margens do rio Quizon, junto com Débora. Porque ali Deus tinha uma estratégia de vitória para o seu povo. Ali as tribos compareceram. E quando o exército poderoso de Jabim, comandado pelo grande general Sísera, que era mau, que era cruel, que oprimia o povo de Deus, chegou, a Bíblia diz, como nós lemos no texto do início, que as estrelas dos céus lutavam contra Sísera. A mão de Deus agiu criando o sobrenatural. Se for preciso, Deus cria o sobrenatural para transformar situações adversas em vitória, em degraus que vão te conduzir ao pódio da vitória. O exército de Jabim tinha 900 carros de ferro. Era maior, era mais numeroso, era mais bem armado, mais preparado.
Mas quando eles estavam às margens do rio Quizon, preparados para o combate, o povo de Deus e o exército inimigo, a Bíblia diz que houve uma grande tempestade. Deus fez cair dos céus uma chuva forte, uma chuva abundante, e as águas do rio Quizon transbordaram e, como enchente, destruíram o exército de Jabe. Os carros começaram a atolar, a quebrar, porque a mão de Deus estava agindo em favor do seu povo. Você pode ser fraco, você pode ser inexperiente, você pode pensar, eu não consigo fazer a diferença na obra do Senhor. Deus conhece as tuas capacidades. Você não precisa ser um doutor, você precisa confiar em Deus e se colocar à disposição, porque você vai ser instrumento de Deus. Não olhe para aquilo que você, como homem, pode fazer pelo reino. Olhe para aquilo que Deus pode fazer pelo reino através de você. Porque quem faz a obra acontecer não é você, é o Deus que está em você. A obra quem faz é Deus. Somos meros instrumentos nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Vamos ler ali no texto. Capítulo 4 de Juízes, a partir do versículo 12. Avisaram Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, e os fez ir de Orozete a Gojim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Cícera. O Senhor está com você. Eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor está com você. O Senhor te dará a vitória sobre os teus inimigos. Coloca a mão direita sobre a tua cabeça. Diga: eu recebo essa palavra, essa promessa, em nome de Jesus. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Cícera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com os seus 10.000 homens. E quando Baraque desceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Cícera. Aí Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Deus fez com que houvesse uma grande tempestade, chuva abundante. Os carros começaram a quebrar. A enchente veio e destruiu grande parte do exército, que era mais numeroso do que o exército de Baraque. E eles ficaram em desvantagens. E no meio da peleja, o general do exército inimigo, Cícera, percebeu que seria vencido, desceu do cavalo e fugiu. Correu com todas as suas forças para salvar a sua vida, enquanto o povo de Deus concretizava a vitória sobre aqueles que os oprimiam. Aquela opressão, aquela vergonha se tornou dupla honra. Uma das promessas do nosso Deus para você é que no lugar da tua vergonha, Ele te cobrirá de dupla honra. Coloca a mão direita na cabeça e diga: eu recebo essa promessa de Deus. Em nome de Jesus, no lugar da vergonha, da humilhação, eu terei dupla honra. Eu terei dupla honra em nome de Jesus. Amém. O comandante
do exército inimigo, Cícera, percebeu que a batalha estava perdida e fugiu. Ele correu com todas as suas forças e foi até a casa de uma mulher chamada Jael, que era do povo queneu, que estava em paz com Jabim. Era um povo amigo. E ali ele buscou abrigo, chegou cansado, exausto, sem forças, bateu na sua porta. E ela o recebeu e lhe disse: entre. E ele entrou. E ele disse: por favor, me dê água. Estava sem forças, estava esgotado. Aquele que oprimia o povo de Deus estava acabado, sem força alguma. E ao invés de pegar água, Jael pegou leite com coalha, uma iguaria para aquela época, e pegou uma grande taça e o serviu. E ele bebeu, matando a sede, para repor a sua energia. E ele disse a ela: por favor, se alguém chegar, diga que não há ninguém aqui, porque eu serei morto se descobrirem que eu estou aqui. E ela disse: não se preocupe. E o cobriu com um tapete. E a Bíblia diz que ele caiu num sono pesado, num sono profundo. Imagina uma pessoa que estava participando de uma batalha exaustiva e que foge da batalha e corre por quilômetros e quilômetros. Estava esgotado, estava exausto, estava sem forças. E a Bíblia diz que ele deitou e caiu num sono profundo. Você vê uma pessoa que está num sono profundo, você bate, você chama, a banda passa e ela continua dormindo e roncando, porque está sem força, está exausta. E naquele momento, aquela mulher chamada Jael, que tinha simpatia por Israel, porque era parente de Moisés. Não fazia muito tempo que Moisés havia partido para estar com o Senhor. Não fazia muito tempo que Israel havia adentrado a terra prometida. Ela viu ali que Deus estava libertando Israel e entregando os inimigos de Israel nas suas mãos. E ela pegou um martelo e uma estaca. E ela foi até Cícera, colocou aquela estaca na sua cabeça e com toda a sua força martelou, e aquela estaca atravessou a sua cabeça e ele caiu de joelhos, dando os seus últimos suspiros. Aquele que oprimiu o povo de Deus foi morto, porque aqueles que se levantam contra o Senhor não podem permanecer. A Bíblia diz que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Salmos 1, versículo 6. E quando Cícera, aquele que oprimia Israel, já estava morto, sem vida, Baraque, aquele que foi escolhido por Deus para vencer o inimigo, chegou na casa de Jael. E Jael lhe disse: entre. E ele entrou e viu o corpo do seu inimigo jogado no chão. Como a mulher de Deus havia dito: você não terá a honra de matar aquele que oprimiu o povo de Deus, porque você não teve fé suficiente. Teve fé, foi, mas devia ser mais ousado no Senhor. Amém, igreja? E Deus manda Débora e Baraque, estas duas pessoas que foram instrumentos de Deus para libertar uma nação, a cantarem uma canção que está em Juízes capítulo 5. E está escrito: louvem a Deus, o Senhor. Os israelitas resolveram lutar. Eles estavam acomodados. Eles não estavam resistindo. Eles estavam de braços cruzados enquanto o inimigo os massacrava. Porque a Bíblia diz que Cícera os oprimia sem dó e nem piedade. Eles estavam apanhando quietos. E muitas vezes nós vemos a igreja apanhando quieta,
sem reagir, sendo que o Senhor disse à igreja: eu dou poder à igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Ele disse: aqueles que crerem em mim, em meu nome, farão as mesmas obras que eu fiz e ainda outras obras maiores, porque eu irei para junto do meu Pai e enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo, segundo Atos 1:8, é o poder de Deus que nos dá a capacidade para sermos testemunhas fiéis e eficazes. É o Espírito Santo na vida do homem que faz o demônio se curvar na sua presença. É o Espírito Santo que faz a enfermidade bater em retirada, que faz o pecador se arrepender e se render a Cristo no altar. É o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. Diga graças a Deus. E eles estavam de braços cruzados. Mas a Bíblia diz: os israelitas resolveram lutar. E o povo se apresentou alegremente quando eles foram chamados para reagir. Eles foram com alegria. A igreja é o quartel-general do Senhor dos Exércitos. E assim como as 12 tribos de Israel foram chamadas para lutar pela obra do Senhor, Deus está chamando você, que foi comprado pelo sangue de Jesus, para vir e se alistar e fazer parte deste exército, porque nós estamos nos últimos dias. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra o diabo e os seus principados nas regiões celestiais. Mas Paulo diz que as nossas armas são poderosas para destronar principados e destruir fortalezas. Porque é o Espírito de Deus que nos capacita e adestra as nossas mãos para a batalha. Então, como as 12 tribos de Israel foram chamadas, você está sendo chamado. Cada tribo tinha uma função. Alguns iam na frente de batalha. Outros davam cobertura, outros cuidavam, trazendo alimento, trazendo água. Tinha aqueles que eram os estrategistas. E assim na igreja, cada pessoa é chamada para exercer uma função. Alguns são chamados para serem ministros da palavra, outros são chamados para serem ministros do louvor, outros para orar e o milagre acontecer, outras para serem professores da escola, outros para tocarem instrumentos, outros são chamados para evangelizar, tem aquela facilidade para falar de Jesus aos colegas, aos familiares, aos vizinhos e trazem as pessoas à casa do Senhor. Todos eles foram chamados, foram convocados, mas eles precisavam tomar a decisão de ir e se apresentar ao campo de batalha, de livre e espontânea vontade. E a Bíblia diz que alguns foram e outros não foram. Vamos continuar lendo o texto para nós concluir. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Versículo 4. Ó Senhor, Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando viestes da região de Edom, a terra tremeu, e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Versículo 12 do capítulo 5 de Juízes. Levante-se, Débora, levante-se, levante-se, cante uma canção. Levante-se, marche, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então, os que tinham fé, veja bem a palavra de Deus. Então, os que tinham fé. Quem tem fé, levanta a mão. Levanta bem alto. Olha o que diz a palavra de Deus. Então,
Os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes. O Espírito Santo, mensageiro de Deus, está chamando você para se agrupar ao exército, à igreja. Você é chamado para ser membro do corpo, para ser instrumento nas mãos de Deus, para exercer o ministério, o dom, os talentos que Deus te deu. Amém? Então os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, prontos para lutar, foi se encontrar com Baraque. É o que você deve fazer. Se apresentar na tua igreja, ao teu pastor, a pessoa que Deus escolheu para ser aquela que vai estar na frente do campo de batalha, porque numa guerra tem o comandante, aquele que dá as diretrizes, aquele que orienta, aquele que foi separado por Deus para tal. E aqui está nos mostrando que quando eles foram chamados, eles correram e com alegria eles se apresentaram aos seus chefes, aos seus comandantes, aos seus superiores e disseram: eis-me aqui para a batalha. Eles disseram sim, não a Baraque, não a Débora, mas para o Senhor dos Exércitos. Eles disseram sim para aqueles que o verdadeiramente estava chamando Deus. Eles disseram sim para o Senhor. Quantos aqui querem dizer sim ao chamado de Deus nessa noite? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. O que você faz na terra é registrado nos céus. Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes, e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Isacar foram com Débora. Sim, a tribo de Isacar foi, e Baraque também. Eles os seguiram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram, porque resolveram ficar lá com as ovelhas. Será que foi para ouvir os pastores chamarem um rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Era uma promessa de Deus para eles, livrá-los das mãos dos inimigos. Mas quando o Senhor os chamou para se unir ao exército e lutar contra o inimigo, eles estavam ocupados demais com o trabalho secular, cuidando dos próprios interesses, das suas coisas pessoais, e não tinham tempo para servir a Deus. Simboliza aquela pessoa que é chamada para servir ao Senhor, para estar na igreja, para cumprir o seu papel no corpo, mas nunca está, nunca tem tempo, nunca pode servir a Deus, porque está ocupada demais, servindo a si mesma. A Bíblia diz que essa tribo ficou discutindo: vou, não vou, mas é o momento. Não, não é o momento. A Bíblia diz que o tempo de servir ao Senhor é hoje. O nosso Deus é Deus de já, a hora é agora. Eles ficaram discutindo, eles ficaram analisando, pensando: eu vou orar, eu vou meditar, eu vou esperar em Deus. E a batalha estava acontecendo e eles não foram. Eles não foram, mas Deus enviou outros que tiveram a glória de vencer, de se tornar célebres na história até os dias de hoje. Amém? Amém. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Dan também não foi. A tribo de Dan ficou nas pastagens. E a tribo de Azer parou perto do mar e ficou na beira das praias. Eles eram mercadores, compravam produtos que vinham de navio, e eles não foram para a guerra. Não disseram sim ao Senhor, junto com a tribo de Dan. Mas o povo de Zebulon e de Naphtali arriscou a sua vida no campo de batalha. Tudo registrado por Deus. Tudo que você faz é registrado por Deus.
E Deus honra aqueles que o honram. Amém? Aquele que segue a Deus jamais andará em trevas. E a Bíblia diz, até as estrelas lutaram enquanto caminhavam pelo céu. Elas lutavam contra Cícera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quizon. Amém? Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Até as estrelas, os anjos, os ministros que são como labaredas de fogo, lutam pela causa do Senhor. E quando você diz sim, quando você se dispõe a estar na casa do Senhor, quando você se dispõe a fazer a sua parte no corpo, você está se unindo aos anjos do Senhor. A tribo de Dan disse não ao Senhor. Mas olha, lá em Apocalipse, quando o anticristo está governando a terra, a Bíblia diz que ele se levanta contra Israel a fim de massacrar Israel. E Deus separa os seus escolhidos de Israel. 12.000 de cada tribo. 144.000 homens que foram separados para serem salvos. O remanescente. Eu lembro que o Senhor disse que Israel é numeroso como o número das areias da praia. Mas só o remanescente será salvo. Só os seus últimos. E aqui nós vemos no Apocalipse capítulo 7, para nós concluir, os 144.000 do povo de Israel. Nós vamos ver aqui, para concluir, que os da tribo de Dan foram cortados do povo de Deus. Aqueles que quando foram chamados para a batalha, disseram não, foram cortados, deixaram de fazer parte do povo de Deus. Quando você usa o teu livre-arbítrio para servir a si mesmo, fica refutando, vou, não vou, é momento, não é, e você deixa de servir a Deus, enquanto a batalha, enquanto os valentes do Senhor estão lutando, e as estrelas do céu, os anjos de Deus, vai chegar o dia em que você também vai ser rejeitado pelo Senhor. Jesus disse, aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei na presença do meu Pai e dos seus santos anjos. Mas aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. E aqui nós vemos que a tribo de Dan foi cortada. E a tribo de Manassés, filho de José, entrou no seu lugar. Para nós concluir. Depois disso vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos em pé. E eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi um outro anjo que subia do lado leste, e que tinha na mão um sinete do Deus vivo. E ele gritou com grande voz para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. O anjo disse, não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Dan não serviu, não foi marcada, foi rejeitada. Aí me foi dito o número dos que foram marcados, eram 144.000. E eles pertenciam a todas as tribos de povo de Israel. 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo de Ruben, 12.000 de Gade, 12.000 de Azer, 12.000 de Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulão, José e Benjamim. Não cita a tribo de Dan. Amém? Quantos querem dizer sim ao Senhor? Amém? Se você diz sim ao Senhor, ao chamado do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui na frente nesse momento. Se você de livre e espontânea vontade, porque como mensageiro de Deus, eu estou te chamando para a guerra. Nós estamos em guerra. A nossa luta já foi travada, já teve início. Não importa se você é jovem, se você é idoso, se você se sente capaz ou não, é Deus quem te capacita. Como mensageiro de Deus, eu venho te dizer nessa noite, o Senhor está te chamando para a guerra. Nós vamos adorar a Deus com um cântico
e depois nós vamos entrar em oração, nós vamos ter um momento de oração. Se alguém precisar ir embora, vai na bênção, em nome de Jesus, não vamos ficar bravos, mas você que vai ficar, você vai receber de Deus, amém? Vamos adorar a Deus, vamos dar liberdade ao Espírito Santo e você vai sair daqui renovado, porque o teu nome está escrito no registro dos soldados valentes do exército do Deus vivo. Deus vai te capacitar, Deus vai derramar unção e poder na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Oh, Deus. Vamos adorar a Deus, igreja. Depois dessa palavra maravilhosa, somente um Deus grandioso, digno de toda adoração. Oh, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Receba essa adoração. Só tu és o único digno de ser adorado. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus, igreja, de todo o nosso coração. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar. Adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, a te cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. Glória a ti. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, assim como o Senhor comissionou Débora e Baraque, e aquele exército de voluntários valentes e corajosos que se dispuseram a se colocar nas tuas mãos para batalhar em favor da libertação do teu povo. Assim nós nos colocamos nas tuas mãos, no teu altar, esta noite. Ó Deus, nós nos achegamos a ti e nós não queremos mais ficar de braços cruzados, porque a guerra já teve início. Nós estamos em batalha. Nós não estamos em tempos de paz, nós estamos em guerra. É luz contra trevas, é o bem contra o mal, é o Senhor contra o
nosso inimigo, Satanás. Então, meu Pai, vem e adestra as nossas mãos para a batalha, nos unge, nos capacita com os dons do Teu amado Espírito. Ó Senhor, unge os nossos lábios, unge as nossas mãos, dá-nos, Pai, o dom de discernir os Espíritos, os dons, meu Pai, de curar e de operar maravilhas. Quando, meu Pai, nós cantarmos, que o mal saia, que vidas sejam fortalecidas, batizadas, renovadas, que enfermidades saiam, meu Pai, que curas aconteçam quando impormos a mão, que vidas sejam transformadas quando trouxermos a palavra revelada. Ó Senhor, que os demônios caiam por terra, que pessoas venham expelir doenças, que pessoas sejam curadas de doenças e moléstias incuráveis, porque o Senhor, o nosso general, é quem nos capacita. Ó, vem, Senhor, e capacita essa criança, capacita essa jovem, esta mulher, este homem, nos capacita, meu Pai, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que adestra as nossas mãos, as estrelas dos céus lutam em favor do Teu povo, e nós queremos nos unir a elas, queremos nos unir aos anjos. Chega, meu Pai, de comodismo, de cruzar os braços, de deixar que as coisas aconteçam. Este dia é o dia de tomar posição, é o dia, meu Pai, de dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me, usa-me, eu quero fazer a diferença. Então, meu Pai, honra o Teu filho, honra a Tua filha, receba unção, receba graça, receba virtude, retira, meu Pai, o desânimo, retira a tristeza, a fraqueza, renova a fé, renova a disposição. Receba, em nome de Jesus. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem garante a vitória. Receba do Senhor, receba do Deus vivo unção dobrada, receba do Deus vivo virtude, graça, bom ânimo, ser renovado, ser fortalecido, em nome do Senhor Jesus, ser fortalecido. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Sim, meu Deus, sim, meu Pai. Ore maná, e onde canta lá, churianda lá maná. E onde canta lá maná, se onde seca lá maná. Onde canta maná, churianda lá maná. Onde canta maná, e onde cala maná. Sim, meu Deus, sim, meu Deus. Oh Deus, eu recebo de Ti, Senhor. Eu recebo de Ti, Senhor, toda a Tua glória, Pai. Eu recebo de Ti, Senhor, todo o Teu poder, Senhor. E eu te espero, Senhor, que o Senhor esteja comigo, meu Pai, aqui nesse lugar, meu Deus. Que o Senhor vai tocando, Pai. Toca, Senhor, porque o Senhor tocando, meu Pai. Aleluia, meu Deus. Ninguém impedirá, Senhor. Então toca, Deus. Toca, Deus. Toca, Deus. Toca, Deus. Toca, Pai. Toca, Pai. Toca, Pai. Toca, Pai. Eis aí o Teu servo, Senhor. Eis aí o Teu servo, Pai. Oh Deus, o Teu servo veio a batalha, Pai. O Teu servo se apresentou para a batalha, meu Pai. Eis aí o Teu servo, Senhor. Então, meu Pai, eu te peço, Deus, usa ele, Pai. Usa ele, Senhor. Eis aqui nós, Senhor. Usa nós também, meu Pai. Porque queremos estar, Senhor, na frente da batalha, Senhor. Oreanda lá, manai. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. Diga com fé bem alto: os céus têm que ouvir, o inferno tem que ouvir. Diga: meu Deus, eu digo, eis-me aqui. Eu digo sim para o Teu chamado. Eu coloco a minha vida à Tua disposição para servir na Tua obra. Me capacita, me dá graça, sabedoria. Toma a minha frente, porque eu confio que no Senhor eu sou mais do que vencedor. Amém. E graças a Deus. Só quem foi abençoado, aplauda bem forte ao Senhor.
a Ti, Pai, toda honra, toda glória, todo o louvor e exaltação. Abra a palavra de Deus em Juízes, capítulo 5, versículo 20 e 21. Juízes, capítulo 5, versículos 20 e 21. O tema da palavra: Deus está chamando para a guerra. O Senhor está nos chamando para a guerra. Deus não chama aqueles que são capacitados. Ele capacita os escolhidos. Nós nos preocupamos com aquilo que podemos receber de Deus, com aquilo que o Senhor pode nos abençoar. Mas eu te digo pelo Espírito de Deus, se você se preocupar em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, se você trabalhar na obra do Senhor e se preocupar em fazer com que os planos de Deus se concretizem, tudo o que você precisa, Deus vai fazer. Porque quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Amém? Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Está escrito na palavra de Deus: até as estrelas lutaram enquanto caminhavam pelo céu. Elas lutaram contra Cícera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente no rio Quizon. O velho rio Quizon. Eu marcharei com firmeza. Amém? Nesse texto, estrelas significa os anjos de Deus. Amém? Graças a Deus. Repita comigo a última parte deste versículo. Eu marcharei. Marcharei com firmeza. De novo, bem forte. Eu marcharei. Marcharei com firmeza. Eu marcharei. Marcharei com firmeza. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua santa presença. A Tua palavra foi lida. Agora, ó Pai, que não seja o homem a falar, mas que o Teu amado Espírito Santo venha com a unção do alto céus e que seja o Senhor a falar. Então, meu Pai, que diminua o homem, que desapareça a carne e que o Teu amado Espírito Santo fale com cada vida aqui presente, levantando o caído, fortalecendo o fraco e nos renovando na força do Teu poder. Venha, meu Pai, e derrama uma unção dobrada sobre o Teu povo. Derrama, meu Deus, a Tua glória sobre este lugar. Operando, Deus, quem impedirá? Então, meu Pai, opera o milagre que esta vida precisa para a glória do Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Diga com fé bem alto, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a ministração da Tua palavra. Renova-me com a Tua unção e me enche do Teu poder para que eu Te sirva como Te agrada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Deus está chamando para a guerra. O Senhor Deus escolheu a nação de Israel e fez de Israel o seu povo.
deu a Israel a sua lei, para que Israel andasse na sua presença, o adorasse como o único Senhor, aquele que criou os céus e a terra. E na presença de Deus, a nação de Israel tinha vitória sobre os seus inimigos. Quando o inimigo vinha contra Israel por um caminho, a mão de Deus o fazia retroceder por 7. As necessidades de Israel eram supridas pela mão zelosa do Deus provedor, Jeová Jiré. Deus operou maravilhas para libertar Israel da terra do Egito. Deus envergonhou o faraó do Egito e o seu grande exército, porque quando Deus está no negócio, não existe ninguém que possa impedir a sua mão poderosa de agir em favor do seu povo. Operando Deus, quem o impedirá? Israel marchava triunfante, tomou posse da terra prometida, porque a mão de Deus era com eles. Mas quando eles se alojaram em Canaã, a terra prometida,